Boa tarde a todos, sou o Sargento Almeida. Vamos dar início aí a mais uma das nossas aulas, dessa vez agora com a formação dos Estados Unidos mexicanos. Os objetivos das nossas aulas sempre é bom se comentar para que vocês tenham ideia do que estamos seguindo. Compreender como ocorreu a formação dos Estados Unidos mexicanos. Como se deu essa formação, certo? Quem foi responsável por essa formação, como ela se deu no início até os dias atuais. Compreender como ocorreu a colonização dos Estados Unidos mexicanos, quem foi seu descobridor, como foi o sistema de colonato, como foi a questão da terra, a questão agrária dentro dos Estados Unidos mexicanos. Compreender o surgimento e a construção do espaço geográfico, como esse espaço se deu, essa construção, o que foi feito ao longo desse tempo todo, quais foram os preços pagos para que esse espaço fosse construído. Analisar a industrialização do México. O México é um país industrializado. O México é um país em industrialização. O México tem problemas de indústria, tem problema de solo, tem problema de fornecimento de matéria-prima para suas indústrias. Entender, de início, a introdução sobre o NAFTA, esse grupo a qual o México está inserido, tá certo? Então, qual é a problemática desse NAFTA em relação aos pontos preocupantes dentro do México. Esse assunto dessa aula de hoje, vocês podem encontrar nas nossas páginas do livro de Geografia, 113 a 123, que é a nossa fonte principal, certo? Para essa aula, é o nosso livro adotado para o 8º ano. Então, o México foi colonizado pelos espanhóis, que iniciaram a sua exploração em 1519, com Hernán Cortés. Hernán Cortés chega ao México, certo? Encontra pessoas, uma população aqui, população já nativa dessas áreas, aqui no caso do México. Ocupam a região muito antes da chegada dos espanhóis, os astecas, toltecas e os maias. Foram povos que deram origem aí à formação populacional e territorial dentro do México. Estamos falando de povos aí, os toltecas do século IX, século X, até o século XII, essa população estava presente aí no território mexicano. O México se tornou independente somente no dia 15 de setembro de 1810. Em 1824, são criados os Estados Unidos mexicanos, é assim como é conhecido, uma república democrática, com um presidente eleito pelo povo e compostas por 31 estados da federação. Okay? Entre 1846 e 1848, durante a guerra com os Estados Unidos, o México perdeu uma série de territórios localizados no norte do país. Então, é a partir desse momento que nós temos aí as questões relativas a esse relacionamento Estados Unidos e México. Foi justamente aí, né, nessas perdas territoriais, em 1848, o México assina um tratado de paz, tá certo? Um tratado de compra e venda, de anexação do seu território, é onde aí justamente há essa perdas territoriais do México para os Estados Unidos, com a assinatura do Tratado Guadalupe Hidalgo, certo? Então, a partir daí desse tratado, a guerra, esse tratado põe termo o fim da guerra, desse conflito, e o México recebe uma quantia por essas perdas territoriais em torno de 15 bilhões de dólares, mais ou menos. Isso é o que está relatado. Alguns territórios foram anexados por questões de conflitos. Né? Então, existe aí todo um processo ainda para ser estudado claramente, dessa geopolítica de ocupação, de venda, de anexação de território entre Estados Unidos mexicanos e Estados Unidos da América do Norte. Verdade? Observe aqui na lâmina abaixo, essa parte aqui em vermelho, ele foi anexado em 1848, juntamente com o tratado, no fim dos 2 anos de guerra. Essa parte em amarelo aqui, mostarda, foi em 1845, a anexação do território, os estados do Texas, etc. Então, somando a cor vermelha, a cor mostarda, a cor amarela e a cor verde, isso era o território original dos Estados Unidos mexicanos. Diante desse conflito, desse tratado assinado, que é o Guadalupe Hidalgo, 1848, o México perde
mais de 55% dos seus territórios, permanecendo com um pouco, em torno de 2 milhões de quilômetros quadrados, para uma população de 185 milhões aproximadamente de habitantes. Não é? Então, isso prova um alto adensamento populacional nessa região. Coloquei um tema para discussão, que é as relações Estados Unidos-México e a complexa integração entre países assimétricos. A proposta desse tema é refletir sobre a complexa integração entre países política e economicamente assimétricos, tomando como objeto de análise as relações entre Estados Unidos e México. Maior potência mundial do pós-Guerra Fria, Estados Unidos exerce uma grande influência no sistema internacional, o que não seria diferente em relação ao México. Assimétrico, coloquei aqui embaixo no rodapé, para que vocês possam ter uma ideia. Desigual, sem simetria, não é igual ou semelhante em que há desigualdade. Então, quando nós pegamos aí a história, né, da colonização mexicana e a colonização dos Estados Unidos, já vemos aí uma diferença gritante. Os investimentos, a potência que esse país é, todo um contexto histórico de dominação, veremos que o México não se aproxima em nada em relação ao território da América do Norte, em relação a essa assimetria que é bem clara. Ainda assim, ao longo do século XX e do início do século XXI, a relação México-Estados Unidos já foi desafiada de diversas maneiras. Durante a Guerra Fria, o México foi o único país latino-americano a não cortar relações com Cuba. Observe, quando os Estados Unidos da América do Norte ele impõe, certo, um embargo a Cuba, os países aliados, simpatizantes dos Estados Unidos, também aderem a esse método, esse processo que os americanos impõem a Cuba. Ou seja, não comprando, não fornecendo, não negociando nada com Cuba. Ao ponto que os Estados Unidos mexicano, não, ele não adere a esse sistema, ele não adere a essa prática desse embargo. Ele continua fornecendo matéria-prima bruta e produtos manufaturados para Cuba. Então, isso gera um certo desconforto geopolítico dentro do México e dentro, logicamente, dos Estados Unidos, que não vê com bons olhos esse relacionamento, não é verdade? E, além do mais, outras situações se agregam, se juntam a essas desconfianças. Não é? Por exemplo, a guerra, a anexação, também não ficou clara. A construção do muro na fronteira, no governo de Donald Trump, a construção do muro, isso é bem claro, para evitar essa imigração da população mexicana em direção aos Estados Unidos. Então, ao chegar esses imigrantes, geram problemas de ordem sociais, de ordem econômicos, de segurança pública também, certo? Ele cria esses inchaços nas periferias das cidades. Então, a população americana pressiona o governo, os políticos pressionam o governo para que isso seja solucionado, que se encontre não a expulsão desses imigrantes, mas sim se encontre uma solução para que eles possam viver não à margem da sociedade, não escondida dos órgãos de imigração, não escondida das autoridades policiais, que sempre estão ali em busca desses ilegais para repatriar, mandar de volta para o México. Essa tentativa constante de entrada pela fronteira de forma ilegal, então, tudo isso gera desconforto tanto dentro do México como dentro também dos Estados Unidos. Então, a construção desse muro imposta pelo governo de Donald Trump, ele diz o seguinte, que o México vai pagar, tá certo? A construção desse muro, quer por bem, quer por mal. Então, isso já acende mais uma luz, né? Isso já deixa aqui, lá no horizonte, um processo aí de mais lenha na fogueira em relação a essa relação de desconfiança, na verdade. Então, isso vai aumentando e fazendo com que essa relação ela fique aí mexida, ela fique até certo ponto insuportável. Além do mais, o subsídio que é dado tanto à agricultura canadense como à norte-americana prejudiquem muito a agricultura em ascendência aí do México, porque o México ele tem grandes fazendas de plantation, certo? O México fornecia para os Estados Unidos, para o Canadá, plantava cana-de-açúcar, ele plantava milho, plantava o algodão,
certo? Que fornecia a esses dois países anglo-saxônicos pertencentes ao NAFTA. Só que, ao passar do tempo, o México passa de exportador dessas matérias-primas para importador. Por quê? O subsídio, tanto do trigo como do algodão, nesses dois países, tanto o México como os Estados Unidos, então, existe o subsídio do governo. Certo? O governo americano subsidia a sua agricultura, basicamente o algodão. Então, logicamente, por pertencer ao NAFTA, o México pode negociar tranquilamente o seu algodão, tanto no Canadá e tanto também nos Estados Unidos. Porém, o preço dessa matéria-prima nesses dois países não tem como concorrer, porque o preço é subsidiado, é muito mais barato. Ou seja, o México acaba tendo prejuízo em exportar o algodão, a cana-de-açúcar, os derivados, o milho para esses países. Consequentemente, ele está reduzindo, tá certo, a sua produtividade, principalmente nesses produtos de matéria-prima bruta. Porém, o seu carro-chefe, no entanto, é a produção de petróleo no Golfo do México. Dependendo da bolsa de valores, o preço do barril, a crise energética mundial, a exportação dele é em torno de 65% a 68% da produção de petróleo para os Estados Unidos e para o México. Então, ele é um grande fornecedor. Ele também fornece para si e para esses dois países que pertencem, os três pertencem ao chamado NAFTA, Bloco Econômico Norte-Americano. Ok? Então, esse subsídio à agricultura, também ela faz com que haja esse problema econômico, tá certo, dentro do México. Outro problema também que é importante é as drogas, os cartéis de drogas estão se proliferando dentro do México e os Estados Unidos é um grande receptor de drogas produzidas que adentram os Estados Unidos pela fronteira do México. Então, isso, mais uma vez, a população não aceita, que é uma resposta imediata dessas drogas atingindo seus jovens lá dentro dos Estados Unidos, no território americano. A população se mobiliza, os políticos pressionam o governo, então existe todo esse processo aí de instabilidade geopolítica entre o México e entre os Estados Unidos, né? Culminando com esse muro que eu acabei de falar, que é aí, certo, uma disparidade hoje, muitos são contra, são a favor, enfim, fica essa quebra de braço entre esses dois países. Okay? Isso dificulta o relacionamento, consequentemente. No decorrer da negociação, o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, conhecido como NAFTA, conhecido como o primeiro acordo entre países com poderes tão assimétricos, ambos os governos tiveram que administrar a pressão de grupos contrários. Veja só, a entrada do NAFTA, a criação do NAFTA em 98, foi pelos Estados Unidos e o Canadá, dois países anglo-saxônicos. E tem o México, que é um país latino-americano encravado na América do Norte. Porém, com o passar do tempo, em 92, o México é convidado a adentrar nesse bloco fortíssimo, um dos principais blocos econômicos dentro do cenário mundial econômico e político. Dos lados de cada país existiam os a favor e os contras, os que queriam que o México pertencesse a esse bloco e os que não queriam dentro do México. Dentro dos Estados Unidos, aqueles grupos queriam que o México pertencesse ao NAFTA, mas tinha outros que não queriam e idem para o Canadá. Por que isso? No cenário mundial, os especialistas, tá certo? Eles, dentro da própria ONU, os demais blocos econômicos, como a PEC, como o Mercosul, como o BRICS e outros grupos, se manifestaram porque os Estados Unidos, nesse acordo do NAFTA, ele iria reduzir o Canadá e o México a simplesmente países produtores, fornecedores de matéria-prima e consumidores dos seus produtos industrializados. Então, isso hoje à tona ainda é permanente, ainda tem essas críticas em relação a essa aliança México, Estados Unidos e Canadá. Então, isso também deixa aí situações não definidas, situações que precisam ser analisadas. Então, por isso que eu deixei esse tema aqui, para que talvez possamos futuramente realizar aí um fórum de debate em relação a isso, que é muito importante.
O México se distingue dos demais países da América do Norte por, por apresentar graves problemas sociais, tais como a miséria do campo. Então, hoje, o campo, o setor primário, o setor da agricultura no México, ele enfrenta graves problemas sociais. Tá? Existe um descaso da política do governo, de diversos governos, para o campo, para o campesino, para o colono. Algumas áreas são desprovidas até de investimentos em tecnologias, como veremos mais um pouco à frente, são as irridas. Então, são áreas empobrecidas. Então, o que acontece com essa população que estão nessas áreas, tá certo? De miséria do campo? Eles praticam o êxodo rural, eles deixam o campo em direção aos grandes centros, às grandes cidades. Ao chegar nessas cidades, encontram também outros problemas sociais mais graves, que são as acomodações, que a sua capacidade técnica, ele não tem especificidade profissional para assumir ali dentro das cidades postos de empregos mais especializados. E, além do mais, também se deparam com um emprego também que já é alto nesses grandes centros. Então, isso gera toda uma sorte de problemática, tanto para essa população que sai do campo, dessa miséria, e vem para as periferias do grande centro, essas periferias, onde eu tenho também encontro dessas cidades a mão de obra barata e abundante, isso gera um choque muito grande, um choque, além de cultural, socioeconômico. Aliado a isso, vai ocorrer, eles vão ocupar as periferias, as áreas mais marginalizadas, as áreas mais deficitárias em todos os aspectos de segurança, de saúde, saneamento, emprego, renda. Então, isso dificulta, faz com que cada vez mais as cidades fiquem inchadas populacionalmente e com déficit em todas as áreas dos setores de trabalho, no setor terciário, enfim. Isso gera uma problemática muito séria, tanto dentro das próprias cidades do México, as principais cidades, como também esses imigrantes dentro dos Estados Unidos. A imigração ilegal para os Estados Unidos também é uma opção, se dirige, como já falei anteriormente, para os Estados Unidos em busca de uma vida melhor. A construção do espaço geográfico mexicano vem sendo construída desde a independência em meio à disputa política e outras dificuldades. Então, vejam só, vimos a história da ocupação dos espanhóis. Então, essa ocupação de 300 anos sobre a dependência de colonização espanhola dificultou. Né? Então, ele vem construindo sua independência, formou seus estados, perdeu território, se reorganizou. Então, isso também faz com que o México vá desenvolvendo, vá, ao longo do tempo, se sedimentando como uma nação que quer buscar o seu autodesenvolvimento. Eu tenho também alguns condicionantes dentro desse espaço, que são as questões de clima, por exemplo, áreas extremamente áridas, como temos aqui no nosso sertão nordestino, o clima, que em certos locais, como a aridez, ou então as áreas mais altas de montanhas, ela impede, tá certo? Há um empecilho para que a população ocupe essas áreas. Existe uma certa dificuldade, não que não ocupe, tem áreas ocupadas nessas regiões, mas são áreas que têm dificuldade de sobrevivência, são áreas que precisam de um certo aporte tecnológico, são áreas que precisam de certa estratégia para que a população consiga viver ali e também adaptar a agricultura em relação àquelas áreas. Falta de investimento em tecnologia e pesquisa nessas áreas, ou seja, são áreas deficientes nessa questão de investimento governamental, de pesquisa, de desenvolvimento regional. Os territórios centrais, então a agricultura nos territórios centrais e do sul do país é desenvolvida em relevo extremamente acidentado. Então, uma agricultura que é desenvolvida em terrenos acidentados não é qualquer tipo de produto, são produtos adaptados a certas altitudes, ao clima, tá certo? Então, isso já dificulta esse processo, talvez aí, de uma maior diversidade de produtos dentro do México. Apesar dele o quê? Produzir milho, trigo, arroz, feijão, café, algodão, frutas, certo? Ele tem uma diversidade muito grande, assim como o Brasil, de produtos. Aí isso não impediu o México, mas não é como um grande exportador, certo? Ele tem um certo know-how na produção dos alimentos, mas isso requer maiores investimentos. Aqui eu tenho a figura
das áreas que nós acabamos de falar, os desertos, certo? As áreas áridas, né? Observe aqui, tem a vegetação e tem aqui as altitudes, né? A topografia, o solo aqui similar ao nosso no sertão nordestino. Observe que o solo está rachado. Aqui são as gretas de dessecação, as gretas, né? Essas rachaduras são chamadas gretas de dessecação. Aqui eu tenho as selvas, tá certo? E aqui eu tenho a parte central, essa serra aqui que divide o México ao meio, veremos depois. E aqui mais abaixo são as planícies, que são ocupadas pelas haciendas, as grandes áreas de plantation e os ejidos. São áreas que concentram aí a população para a agricultura. O predomínio de deserto do norte, de montanhas ao centro e de floresta ao sul restringe as áreas agrícolas do país, que ocupam 25% do território mexicano. Então, veja só, é uma área de dificuldade, como já vimos, de ocupação. Então, ela se restringe a 20% do território. É muito pouco, né? Muito pouco essa área destinada a essa questão agrícola. O sistema de plantation é uma realidade, porque isso? São áreas onde eu tenho grandes fazendas que plantam produtos para exportação, para atender o mercado externo. Então, nós já vimos por que esse mercado externo está sofrendo aí algumas represálias, somente o subsídio tanto dos Estados Unidos como também do Canadá. Então, o produto dentro do México, esses plantation enfrentam essas dificuldades. E logicamente, um carro-chefe também de exportação de produtos do setor primário do México. As ejidas são fazendas voltadas para o autoconsumo. Essas ejidas, elas são de propriedades comunitárias, certo? Um grupo comunitário se aposta com autorização, com comodato do governo, pois essas ejidas elas são centradas em terras da União, em terras do governo. Então, o governo autoriza esses ejidários, são assim chamados, para ocupar essas terras, e a partir daí desenvolver essas terras, fazer com que ela tenha ali produtividade, uma alta produtividade, e para o consumo dessa própria população, tirando ela da pobreza e da miserabilidade, de um modo geral. Okay? Então, o que seria aqui essas ejidas? El ejido, em princípio, é a propriedade da nação. É concedida a uma comunidade de camponeses ou campesinos para seu próprio usufruto. Adquire um caráter corporativo para imposições de regras pelo governo e um controle da própria população do núcleo ejidal. Ou seja, essas terras não são ocupadas de uma forma aleatória. É feito um conselho dos ejidários, os ejidários se concentram ali, fazem um conselho e a partir do momento que eles vão aqui gerenciar todo aquele usufruto daquela terra para aquela população que se encontra ali. Alguns ejidos sofreram processos aí de degradação, por estar em áreas até inóspitas, para poder se ter ali lucro, se ter ali um consumo, ter uma produtividade que viesse a abastecer até a propriedade local. Mas também nós temos ejidos, exemplos de ejidos hoje, de grande quantidade deles, em áreas extremamente férteis, em áreas aí abundantes, com alta produtividade. Não é? E os europeus e o fim dessas ejidas. Algumas ejidas, dentro do governo ali, as ejidas passaram por um processo ali quase de extinção. Por que isso? Com o investimento dos europeus que chegaram ao México, estavam de olho nessas terras. Por mais que ela tivesse ali uma política distanciada do governo, certo, em relação a essas ejidas, com tecnologia, com investimento, mas dependendo do dinheiro que vocês tivessem, se ocupasse essas ejidas, essas terras improdutivas, elas se tornariam produtivas. Um exemplo nosso aqui em Petrolina, no Brasil, a questão do semiárido, onde a irrigação é muito forte e Petrolina produz toda a sorte de alimentos ali, ela se propõe a, basicamente, as frutas de um modo geral, os hortifrutis de um modo geral, certo? As hortaliças. Nós temos também o exemplo ali do Egito também, que tem seu deserto com produção. Nós temos aqui outros países que se destacam, certo, em relação a essa produção em áreas de deserto. Um exemplo dele é o Israel. Israel, ele conseguiu no deserto plantar uva, maçã, certo, frutas que é de climas subtropicais, com temperaturas amenas. A tecnologia, a irrigação
permite que Israel hoje seja um dos grandes fornecedores, produtores de frutos. Então, isso prova claramente que aqueles erridos com dinheiro, com investimento europeu, tinha como dar certo. Então, esse esquecimento proposital, esse afastamento de políticas públicas voltadas para esses erridos, o governo deixava essa lacuna. Então, o que ocorria? O abandono dessas áreas pelos herridários, consequentemente, o governo retomava essas terras e colocava elas à venda. Então, o capital estrangeiro, tá certo? Comprava essas terras e tornava elas futuramente produtivas. Então, isso gerou que, dentro do México, grupos revoltosos dentro dos herridários conseguiram observar que o descaso do governo é proposital e esse investimento também. Então, havia aí quase que um acordo entre o capital estrangeiro dos europeus e o governo mexicano. Então, isso, logicamente, causou aí um surgimento de grupos revoltosos. Entre dois deles, guerrilheiros que organizaram esses grupos, um está o famoso guerrilheiro Emiliano Zapata e Pancho Villa. Um dominava o norte e outro dominava o sul do México. Então, eles começaram a empreender contra o governo, contra as forças legais, tá certo? O terrorismo nessas áreas agrárias, nessas áreas voltadas aí para a produção e a posse aí das erridas. As erridas começaram a ser tomadas de alguns investidores dentro do México e o governo começou a sentir esse peso e muitas vezes até deixar que isso ocorresse, essas tomadas dessas terras. Então, os erridos foram devolvidos aos poucos aos seus antigos herridários, aos donos, que tinham sido assim, de uma forma expropriada pelo descaso do governo nessa questão agrária dentro do México e o capital aí estrangeiro, o capital europeu. Alguns europeus preocupados com perder ali seus investimentos dentro das erridas, dentro dos territórios mexicanos, fizeram acordo com esses chefes guerrilheiros, o Emiliano Zapata e o Pancho Villa, para poder o quê? Ter uma convivência pacífica. Então, fornecendo ajudas a alguns erridos para que eles pudessem ali, ter o seu desenvolvimento. Então, isso ocorreu e, aos poucos, né, essas erridas foram voltando aí aos donos legais e permanecem até hoje, mas ainda com uma certa dificuldade. Em contrapartida, nós temos as haciendas. Haciendas são grandes, como tem aqui embaixo, ó, de origem espanhola, grandes propriedades instaladas no período coloniais que se arrastam até os dias atuais. Essas erridas eram um forte concorrente essas haciendas eram um forte concorrente para as erridas. Por que isso? Dentro das haciendas, o governo ele tinha projetos, o governo fornecia empréstimos, tecnologia, ele financiava, ele dava incentivos fiscais para a existência dessas haciendas que produziam ali também para o consumo e também para a exportação. Consequentemente, os trabalhadores nessas erridas, certo? Os herridários, os colonos estavam ali, ainda praticamente desalentados, desesperançados de estar naquela terra, não vendo nenhuma produção assim de grande porte, abandonavam essas erridas, se dirigiam à busca de emprego e moradia nessas haciendas. O trabalho era braçal e pouco remunerado, e mal remunerado, mas, de qualquer maneira, eles deixavam essas erridas e se dirigiam para as haciendas. Então, isso também enfraqueceu todo o processo de erridas. Então, o governo, mais uma vez, se saía vitorioso e tinha essas terras de volta, porque, como eu falei inicialmente, as erridas são terras da União, são terras do governo, certo? A economia conta com 25% do PEA. PEA está aqui, para quem não sabe, População Economicamente Ativa, é um conceito elaborado para designar a população que está inserida no mercado de trabalho ou quer se inserir em busca desse trabalho. Então, 25% ainda está no setor primário da economia, gerando aí riquezas no setor primário para a economia mexicana. Aqui eu tenho essa lâmina, observe aqui, eu tenho verde, eu tenho amarelo, eu tenho aqui o vermelho. Essa parte aqui pontilhada. Eu tenho a legenda, observe aqui. Ao norte do México, eu tenho essas áreas mais elevadas, em torno de 200 a 100 metros de altitude, onde surgem algumas áreas de deserto, né? O clima aqui é o clima árido, com baixo índice pluviométrico, mas existe aqui adensamento populacional, pessoas morando aqui, existem as fazendas da agropecuária, alguns erridos, certo? E também as haciendas, mas com aporte aí de investimento governamental, de dinheiro europeu, como já falamos anteriormente. Mas é uma área que
elevada, uma área preocupante, que não se presta a qualquer tipo aí de cultura. São culturas que já exigem aí um certo cuidado, uma certa técnica, uma certa tecnologia. Essa área aqui em verde são as áreas de planície, né, entre 0 e 200 metros, onde se encontra grande parte aqui das fazendas produtivas e das haciendas, também de muitos erridos produtivos, altamente produtivos nessa região. Certo? É uma área de ocupação também, se olha, mais baixa da população, não é uma alta concentração. Essa parte aqui em vermelho, a serra que corta todo o México, tá certo? De um lado para o outro, isso dificulta. Essa região aqui também são regiões que são propícias à agricultura, tem muitos erridos nessa área aqui e por aqui também, as haciendas. E essa área também são áreas ocupadas, né? Essa área chega até 2.000 metros, mas são áreas que têm ocupado. Em cidades, aqui, essa concentração populacional nessas áreas aqui, tá certo? Não é impedimento, mas é impedimento para a agricultura e para outros processos de escoamento de mercadorias. Tá certo? E essa parte aqui toda pontilhada, aqui em pontinhos, nós temos a concentração maior da população, esse adensamento populacional, né? Essa região. Observe aqui a limitação do México, o que deixa com que ele use só apenas 20% do território. Ao norte, eu tenho essas áreas aqui com problemas, tanto a altitude como também de clima. Aqui eu tenho as serras também com a questão da temperatura, a questão climática, a questão de adaptação da agricultura. E ao sul, eu tenho aqui essas áreas de vegetação que sofrem, as selvas que sofrem aí, por parte do governo, uma espécie de monitoramento, não se pode ocupar de qualquer forma. Além disso, aqui eu tenho o Golfo do México, onde aqui ele produz petróleo, grande parte do petróleo do México, você até produz aqui no Golfo do México. Então, ele tem uma produção em torno de mais ou menos, dependendo da situação do mercado externo, da produção de barris diários, em torno de 65% a 68% da produção do México de petróleo se destina ao próprio México, ao Canadá e aos Estados Unidos. Certo? Então, esses três países consomem o petróleo produzido aqui pelo México, no seu Golfo do México aqui, que é o carro-chefe, tá certo? Da exportação mexicana. É o seu principal produto nessa área, produto mineral primário, assim dizer. Okay? Então, mais uma vez, ao norte, essa questão climática, da altitude. Aqui no centro também a altitude acima de 1.000 metros, chegando no máximo, culminando com 2.000 metros. E aqui ao sul, a vegetação, a selva, né? A vegetação aí com certa proteção do governo. Aqui eu tenho um corte de uma enrida, né? Observe que ela é bem centrada, é uma enrida aqui com um investimento de dinheiro europeu ou parte do governo. Enfim, aqui tem uma localização, saída para o próprio Golfo do México, para o oceano. Aqui eu tenho um rio, certo? Então, permite aqui a entrada, a saída de produtos. Então, tem enridas, como eu falei, né? Grande parte tem sucesso e outra parte aí sofre concorrência de outras áreas. O México é bastante industrializado, com grande variedade de fábricas. Então, nós temos aqui dois processos. Vamos estudar aqui, vamos analisar o México no pós-guerra e o México pós-NAFTA, né? Esse acordo comercial entre esses três países. Na industrialização do pós-guerra, investimento é estrangeiro no setor automobilístico e na siderurgia. Então, a vocação do México nessa questão aqui, ó, pela questão de investimento estrangeiro, mão de obra barata, abundante, já vimos, é a questão da siderurgia, porque o México, vendo depois, na frente de uma lâmina específica, ele tem grande quantidade de riqueza no seu subsolo, assim tanto quanto tem o Canadá, os Estados Unidos e o próprio Brasil. Então, um país riquíssimo no seu subsolo. Já vimos que tem petróleo em abundância no seu Golfo e também tem minerais metálicos no seu subsolo. Então, ele é um país, a certo modo, que, apesar dessa assimetria que nós falamos em relação a outros aspectos, mas se assemelha na questão do subsolo com riqueza a esses dois países que pertencem aí ao Mercosul, não é verdade? Então, no pós-guerra, o investimento se direciona para o México, mas o principal aqui é a industrialização com grande variedade de fábricas. Então, em 1998, é criado o NAFTA, que é um acordo de livre comércio entre o Canadá e os Estados Unidos. Certo? O México fica de fora. Com o passar
e 4 anos após a fundação do NAFTA, o México é convidado, tá certo? Então ele entra e a partir de 94 o México abre seu território, abre seu espaço para a entrada de empresas. Entra a empresa, diversas empresas americanas, canadenses e europeias adentram no México em busca nesse novo veio, certo? Aí de riquezas no subsolo. Então vem a mineração, que é muito forte dentro do México. Temos aí a questão do petróleo. Temos a indústria têxtil, com a produção em larga escala do algodão, que é fornecido agora às empresas mexicanas, no próprio México, indústria têxtil, e a petroquímica com a extração aí de gás, certo? Fornecimento de gás e também, principalmente de petróleo. Então, essa industrialização, mais que ela tenha sido tardia, mas ela evoluiu muito rápido, aí tendo esse atraso de colonização e atraso de sua industrialização. A criação da ferrovia para facilitar a exportação da industrialização. A questão da ferrovia, hoje ela é muito benéfica, hoje ela tem aí um papel preponderante, um papel muito importante dentro da economia mexicana. Porém, nem sempre foi assim. A ferrovia, para se instalar, a Ferrocarril, que é a principal ferrovia do México, ela teve problemas sérios para se instalar, questão de política, questão territorial, de ocupação de áreas que não era permitido, a questão aí de políticas públicas, questão de investimento, então, tudo isso aí dificultou, né? A questão da própria guerrilha, que muitas vezes travava esse avanço. Então, foi difícil instalar, certo? Essa ferrovia. Mas, quando ela é instalada, realmente ela liga pontos extremos, tanto da área de produção, área de escoamento. Estava posto em um novo momento da industrialização do México, esse avanço territorial. Ok? Observe aqui, olha, os recursos minerais do México. Então, observe o seu subsolo riquíssimo. Eu tenho prata, eu tenho chumbo, eu tenho zinco, eu tenho ouro, eu tenho titânio, enfim, ele tem uma alta expressividade na parte mineralógica, ele tem minas aí que pode ser explorado por muito tempo, então isso dá a ele um poder dentro desse NAFTA, ele dá um poder ao México, apesar de ser um país latino-americano encravado em território norte-americano, certo? Mas isso faz com que ele tenha, nessa questão do subsolo, ele tenha uma garantia de barganha, ele tem uma certa expressividade, por mais que tenha todo esse processo aí de entreveiro, essa questão de história de desconfiança, tudo isso aí, mas o México ele tem esse poder por ter riquezas no subsolo que garanta a ele a permanência e o reconhecimento no cenário econômico internacional. Enfim, por hoje encerramos nossas aulas. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Reveja essa aula, faça suas anotações, tá certo? Procure informações adicionais, entre em contato conosco. Você tem 2 canais para entrar em contato conosco. Um é o Open Redu, que é o nosso modo oficial, e o outro é o nosso e-mail, certo? Então, entre em contato conosco, tire suas dúvidas, faça o seu comentário para que possamos ter sucesso na X se aproxima e na nossa AP. Ok? Boa tarde a todos. Mais.